levou pra dentro, levou mais uma, bateu, gol! Fluminense vence o Vitória no Maracanã e garante lugar entre os primeiros do Brasileirão. Botafogo abre 2-0, mas permite a virada do Furacão. O Vasco recebe o Guarani aqui em São Januário. E sabe quem é o técnico do Guarani? Wagner Mancini. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos, de novo reunidos aqui falando de seleção brasileira e também do futebol carioca. Wagner Love salvou o Flamengo. Ô joguinho ruim que eu vi ontem no Pacaembu. O Alan salvou o Fluminense e o Botafogo não se salvou. Hoje é a vez do Vasco da Gama, tomara que passe pelo Guarani e dê um bico nessa uruca. A gente está torcendo também pela recuperação do Carlos Alberto. Agora, ontem, Palmeiras e Flamengo fizeram um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. E para transmitir um jogo que tem mais de 100 passes errados, já viu, né? Primeiro destaque do cartão vermelho dele. Gilson Ricardo. E é pro Leonardo Gaciba. O nosso Diogo, mostra o lance aí do Pet. Olha a entrada do Pierre, olha o pé do Pet, espia. Ele pega o Pet, poderia ter quebrado o tornozelo. Olha agora nesse lá, olha lá, espia, olha o pé do... Olha lá como é que faz, olha lá. Olha que vergonha. Ele não quis saber de bola. Não, ele foi pra machucar muito. E aí o que fez o Gaciba? Cartãozinho, o Pet ainda levou uma bolada, o maluco deu um chute em cima dele. O que o Gaciba fez? Cartão amarelo. E o Pierre tá na boa, ela só cheia de marra, peguei o Pet. Meu querido. Ô, Gaciba, dizem que é o melhor do Brasil. Ô, meu querido, se o melhor é isso, imagina o pior, hein? Olha aqui, o Simon vai representar a arbitragem brasileira na Copa. De repente arruma uma vaguinha pra ele. A gente vai ver isso na Copa do Mundo. Pode crer. O destaque agora é do Canhotinha. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, amigos. Fala, Canhota. Beleza. Vou seguindo, né, esse rumo aí do Gilson. Eu estou cansado de dizer aqui que os melhores jogadores do país estão sendo caçados. E vocês não acreditam. Muito bem. Ontem eu vi esse lance. Lance para expulsão. Aí dá um amarelo. Beleza. Se quebra o pé, é 0-0, tá tudo certo. Muito bem. O Pet, um dos melhores jogadores, tecnicamente falando. Ontem eu estava vendo também o jogo do Fluminense. Caçado dentro do campo, o Conca. Nada. E aí, teve uma hora que ele sentou e disse assim, olha aqui, e o que eu tenho que fazer mais? Fala para mim. Quer dizer, então os principais jogadores... O Carlos Alberto, quanto tempo que não joga? Carlos Alberto, do Vasco. Então, todos esses, os bons jogadores, os destaques dos times, estão sendo caçados por esses butinudos. Então, ou vocês tomam um jeito, ou vamos fazer uma coisa. Os grandes jogadores, manda tudo embora. E ao tempo do Tele Santana como treinador, ele chegava no intervalo e ia lá na direção do árbitro falando, por favor, vamos deixar jogar futebol. Agora, você sabe, 42 minutos do segundo tempo ontem, olha a galera do Palmeiras, o Wagner Love pegava na bola, zoava ele. Ele escorregava, caía, pegava. Aí qual foi a resposta dele? 42 do segundo tempo, o gol da vitória do Mengão sobre o Palmeiras. João Silvério. O artilheiro do amor e o carinho pelo ex-clube. Se eu estou aqui no Flamengo, eu agradeço muito ao Palmeiras, que foi um time que me deu a oportunidade de jogar profissionalmente e ser vendido para fora do país. Mas aqueles que um dia aplaudiram Wagner Love, agora vaiam o atacante. O Léo virou rapidíssimo aí, hein? Wagner Love, Tommy Raia. Infelizmente houve problemas aqui que eu não fiquei. Não só por culpa minha, mas por culpa de muita gente. Em um jogo morno, o Palmeiras tenta se impor dentro de casa. O Flamengo só assusta com as jogadas de Pet. Mas o sérvio se machuca e é substituído. Então o Wagner Love resolve. Não, ele estava impedido. Mas na segunda tentativa não teve jeito. Ainda Wagner Love clareou, tentou um chute, procurou o ângulo, atirou, entrou. Gol! Do Flamengo! Wagner Love! Zoaram tanto ele! E ele agora vai zoar essa galera do Palmeiras.
hoje eu honro a camisa do Flamengo. Eu vim aqui para jogar futebol, fazer o meu melhor e o que eu faço de melhor é gols. Wagner mostrou que o caso dele com o Flamengo é só... Salat, 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 salat. E o Flamengo dormiu no 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Agora, a surpresa é a liderança do Ceará, exatamente no dia em que ele completava 96 anos, hein, Jussão? O nosso PC Guzmão que está lá dirigindo o Ceará hoje é o líder. O goleiro do Ceará é o Diego, que foi do Flamengo aqui e está lá agarrando no Ceará. O Ceará é líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver daqui para frente. Agora, está numa posição maravilhosa. Vai dar uma parada no campeonato. Imagina o campeonato parando, você está em primeiro, segundo, igual o Fluminense, terceiro. Pena que o Botafogo não segura a onda, né? Alô, galera, chegamos à 6ª rodada do Brasileirão e hoje é dia de eleger o craque Sintra sem frescura de Palmeiras e Flamengo. E aí, Gerson, quem é o craque Sintra sem frescura, Canhota? Aí, garotinho, o craque Sintra sem frescura. Olha ele aí, golaço, arrebentou 3 marcadores. Ele livrou todo mundo e meteu o gol. O craque Sintra sem frescura é esse aí. Wagner Love salvou o Flamengo. É a vocação do artilheiro. Não estava jogando nada, mas fez o gol, salvou o Flamengo e, consequentemente, é o craque Sintra sem frescura de hoje. Cerveja Sintra por uma vida sem frescura e com muito futebol. E lembre-se, hein? Toda semana aqui no Jogo Aberto Rio, escolhemos o craque Sintra sem frescura e depois você pode comemorar com uma Sintra bem gelada. Cerveja Sintra por uma vida sem frescura. Se beber, não dirija. Na coletiva de hoje, o Dunga, falando da seleção brasileira, a gente acha que o Kaká não está bem, ou está se preservando, problema do pubis, a gente que trabalha em futebol há muitos anos sabe que é grave. E olha só o que o Dunga falou sobre a situação do Kaká e as condições físicas da seleção para a estreia. Vem crescendo, né? No primeiro treinamento coletivo, né? Ele estava meio ansioso, é normal que ele queira... A cabeça dele quer fazer aquelas arrancadas que ele fazia quando estava no melhor da sua forma. Então a gente tem que frear ele um pouco, conversar com ele pegando mais a dinâmica do jogo, tendo mais o contato com a bola, se movimentando, né? E aos poucos ele vai se soltando. Então cada treinamento ele tem progredido e ontem já tentou algumas arrancadas, já tentou passes, cruzamento, virar o jogo, as tabelas com o Robinho, com o Luiz Fabiano e com o Elano. Então a tendência é ele melhorando a cada treinamento. Acho que a gente tem que chegar na estreia bem. Então hoje a Copa do Mundo, mesmo os países que não são tradicionais, a gente vê que fisicamente, taticamente, os caras são muito qualificados, têm uma boa estrutura. Quanto ao descanso físico, treino, não, a gente fez essa linha de queda lá em Curitiba, né? A gente começou a fazer com que os jogadores tivessem um repouso. Logicamente que os 3 da Inter não tiveram essa possibilidade, mas sempre que a gente pode no treinamento, a gente tira um pouco antes um outro jogador, ou não faz as mesmas repetições que os outros estão fazendo. É uma situação muito delicada. Você não pode nem dar muito e nem dar pouco. Tem que encontrar o equilíbrio para que os jogadores mantenham o seu condicionamento durante a Copa do Mundo. Olha, o que o Dunga falou aí é o seguinte, cada jogador vem numa condição diferente. Quem estava na Europa, em fim de temporada, sem tirar férias, quem estava aí até não jogando, como é o caso do Kaká, agora o Kaká está se preservando. A gente sente isso e problema do pubis, eu repito, é sempre muito grave. Não acha não, Canhota? Eu acho, mas achei também muito tranquilo o que o Dunga falou. Eu acho que tem que ser exatamente isso, dar um descanso. Alguns, outro aperta um pouquinho mais, porque como você falou, garotinho, eles estão vindo, né, de uma temporada braba, que seriam as férias de todos os europeus, jogadores europeus. Agora, eu acho que está certo isso. Vai equilibrando, tá certo, até chegar a um ponto correto. Acho que nesse ponto o Dunga está certo. E com detalhe, faltam 12 dias para o Brasil estrear na Copa do Mundo contra a Coreia do Norte em Joanesburgo. Daqui a pouquinho tem mais para você aqui no Jogo Aberto Rio. Fluminense vence o Vitória no Maracanã e garante lugar entre os primeiros do Brasileirão.